Muito bem, gente, o nosso tema aqui é solidariedade, né? Parece até um palavrão, mas é algo que eu e você, cristãos, devemos praticar. É a fé em prática. Existe uma definição muito interessante sobre solidariedade e eu quero ler para vocês. Diz assim, ó, é uma palavra francesa, né? Eu não vou me arriscar solidarité, não sei se é assim que pronuncia em francês, né? Significa se identificar com o sofrimento do outro e principalmente se dispor a ajudar e a solucionar ou amenizar o problema. Ser solidário não é dar esmola. Olha que interessante. Não é dar esmola, porque a construção de uma sociedade mais justa é responsabilidade de todos. Então, ser solidário não é apenas dar migalhas, dar resto, dar uma esmola, ok? Ser solidário é ter empatia pelo sofrimento dos outros e tentar solucionar os problemas dos outros. Não estou dizendo aqui que você deve agora encarar todos os problemas como sua responsabilidade, mas pelo menos amenizar, né? Eu tenho um livro que eu li faz muito tempo chamado Limites, nem lembro o autor, mas me ajudou a entender que tem coisas que Deus não me chamou para fazer, tem coisas que Deus não me pediu, não me jogou um fardo, né? Então, assim, não se sinta responsável em ser uma nova Teresa, a Madre Teresa de Calcutá, né? Ela foi o chamado dela, a vocação dela, mas um pouco, uma parte você precisa exercer na sua vida, tá certo? Uma parte dessa solidariedade, certo? Então, eu quero aqui ler com vocês o texto do maior solidário, né? O ser mais solidário do universo. Vocês vão entender, tá bom? Vou compartilhar minha tela para você poder ler o texto, tá bom? Então, vamos lá. O texto é João 3,16, né? É o texto que mostra o ser mais solidário. Em que sentido? Diz assim, porque Deus, ele amou. Porque Deus ama o mundo, o que ele fez? Ele deu, e aqui é o verbo dar aqui, ó. Ele deu o quê? O seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o texto que revela o ser mais solidário de todo mundo. Vou tentar explicar. O ser humano precisava de ajuda. O ser humano precisava de que alguém fosse simpático, né? Tivesse empatia pelo seu sofrimento, que resgatasse ele da morte eterna. Então Deus, o ser mais solidário do mundo, ele dá algo, ele entrega algo. E não é qualquer coisa, é a coisa mais preciosa que ele tinha, que é o próprio Filho, ser da sua essência, para morrer pelos pecadores. Então aqui tem um exemplo fantástico de que Deus, interessante, Deus nunca pede para você aquilo que ele não tenha feito. Interessante isso? Já pensou? Deus nunca vai cobrar de você algo que ele não tenha feito. Então, tire essa ideia que nosso Deus é um Deus tirano, um Deus que só pede. Esse é uma caricatura, tá bom? Esse não é o nosso Deus, porque o nosso Deus, ele nunca pede algo para você que ele não tenha feito. Ou que ele nunca vai dizer para você sobre sofrimento se ele já não tenha passado. Ok? Essa semana eu fiz um velório, né, para um irmão nosso de Cotia, e o irmão dele morava aqui em Laranjeiras, até foi alguns dias na igreja, enfim. E aí eu estive lá, e uma das palavras que falei foi uma frase, né, do C.S. Lewis e também John Stott, no seu livro, ele diz, né, que o sofrimento é o megafone de Deus para uma sociedade surda, tá? Então Deus, através do sofrimento, ele tem despertado interesse em nós, né? Muito bem. Seguindo aqui. Nós precisamos ser solidários em 4 áreas, né? 4 áreas da nossa vida, ok? Então vamos ver a primeira área que eu e você devemos ser solidários. Eu vou compartilhar novamente a tela. É um texto bíblico que está lá em 2 Tessalonicenses. Vou colocar rapidinho aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 7 e 8. Olha só com quem você deve ser solidário. Diz assim,
Pois vós mesmos estáis cientes de modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos o pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de dia e de noite e dia, trabalhamos a fim de não sermos pesado a nenhum de vós. Então, uma pessoa que você tem que ser solidário é com você mesmo. Você tem que ter cuidados com você. Já pensou nisso? Né? Às vezes a gente pensa em ajudar o próximo, primeira coisa, foque em você, o seu cuidado. Então você precisa descansar, você tem limites, né? Você precisa comer. Então você precisa ser solidário com você. E você não pode deixar que outros assumam essa responsabilidade, ok? Então o primeiro ponto aqui, você deve ser solidário com você mesmo. Então, se ame, se cuide, dê uma olhada em você, né? Vocês perceberam que eu tô com um penteado novo aqui, né? Eu sempre mudo, né? Às vezes eu vou estar com barba, sem barba, eu tiro, troco óculos. Eu gosto de cuidar de mim. E você precisa aprender a cuidar de você. Você tem que ser solidário com você, tá bom? No seu descanso, na sua alimentação, na sua produção de conhecimento. Quais livros você tem lido? Então você tem que ser solidário com o conhecimento para você, né? Você não pode ser um saco vazio, ok? Então aqui um ponto importante. Vamos para então o segundo ponto aí da solidariedade. Para quem você deve ser solidário também, além de você. Vamos ver 1 Timóteo. Deixa eu colocar lá, 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo. Cadê você, Timóteo? Está aqui. Vamos ver o capítulo 5, verso 8. Vamos lá, o que Paulo diz ao Timóteo? Ele diz assim, ó. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus... Olha, gente, esse texto aqui, gente, é um tapa na cara para todo crente. Presta atenção. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, esses seus, especialmente dos seus e da própria casa, está falando da família, tá? Diz o seguinte, tem negado a fé e é pior que o descrente. Então, alguém que você deve ser solidário é com a sua família, certo? Com a sua família. Veja, eu não gosto de ficar falando de mim, né? Mas, assim, alguém que eu tenho prioridade em ajudar é minha mãe, né? Meu pai, já ajudei muito ele, né? Meu irmão, assim como posso. E teve situações que eu preferi ajudar os meus do que ajudar os de fora. Então, primeiro, você, tá bom? Mas não seja egoísta. Você também tem que ser solidário com outros. E agora você tem que dar o foco, a tua família. Como que você tem feito, né, com seus pais, com seus irmãos, com seus filhos? Tem pai muito chato, gente, que não ajuda os filhos, né? Não estende a mão, né? Precisamos ter esse cuidado com os nossos. E Paulo diz aqui, se você não cuida dos seus, da sua mãe, do seu pai, dos seus filhos, dos primos, dos seus, você é pior que o descrente. Você é uma desonra para o evangelho. Olha que coisa séria. Essa disciplina espiritual é algo assim, muito prático. É colocar o amor em prática. Vamos para o terceiro ponto aqui da solidariedade. Deixa eu ver aqui o texto que nós vamos ler agora. Nós vamos ler agora Tiago. Vamos para o livro de Tiago. Tiago. Cadê o Tiagão? Cadê você, Tiago? Tiago, achei. Tiago, capítulo 2, 15 e 16. Diz o seguinte. Olha só. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Eu estou lendo isso? Ah, não, desculpa. Opa. Nossa, que texto, né? Não tem nada a ver com nós. É capítulo 2. Capítulo 2. Aí, agora sim. Meu Deus. 2,15. Ah lá. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados de alimento do cotidiano, olha o que Tiago fala. E qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso?
que o Tiago está falando assim? As pessoas estão necessitadas, né? Falam assim, eu vou orar por você, eu estou com fome, não, mas eu vou orar por você, né? Eu vou pedir para o meu grupo lá do WhatsApp para orar por você. Né? A pessoa está doente, está precisando de um remédio, está precisando de uma atenção, está precisando de uma visita, de um carinho, né? Está precisando de algo, aí você fala, eu vou orar por você. É jogar a tua responsabilidade para Deus. Interessante, né? Deus quer usar a sua igreja, o seu corpo, para abençoar as pessoas aqui na Terra. Então, não fique jogando a responsabilidade para Deus, porque você é responsável pelo próximo. Entendeu? Então, primeiro, cuide de você, seja solidário com você, com as suas necessidades. Segundo, seja solidário com os seus, os próximos, a família. Terceiro, seja solidário aí com os outros irmãos na fé, tá bom? Então, estou classificando aqui, você, família, irmãos na fé. Isso é importante. E agora, o quarto lugar, esse aqui, você com certeza já entendeu, que o próximo são todas as pessoas, né? Isaías vai falar isso. Vamos lá para o livro de Isaías, capítulo 1, verso 17. Diz assim, ó: aprender a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, planteei a causa das viúvas. A causa das viúvas. Então, nós como cristãos, nós devemos ser solidários com essas pessoas. Tá? Temos que ajudar. Nós temos o ministério da ASA, né? Assistência Social Adventista. Mas a gente não pode departamentalizar essa função na igreja. A pessoa está com... pede lá na ASA. Não, querido. Não é assim. A pessoa procurou você, ou você viu a necessidade, vai lá. Se você tem condição, se você está dentro dos seus limites em ajudar a pessoa, faça, querido. Você é o corpo de Cristo. Agora, se não tem, passa dos seus limites, você não tem condição, procure pessoas mais próximas. Não conseguiu? Aí procure a igreja, procure o departamento da ASA. Entende? Mas primeiro tente você ajudar. Vou dar um exemplo. A pessoa está precisando pagar a conta de luz. Não vai direto para a igreja pedir o dinheiro, né? Fala assim, eu tenho isso. Acredito que os meus irmãos podem ajudar com outra quantidade, entendeu? Então faça a sua parte. Se está dentro dos seus limites, né? Às vezes ajuda, talvez não venha de você no sentido financeiro, ou você dar alguma coisa, mas você pode encaminhar para as pessoas responsáveis. Por exemplo, muitas pessoas vêm pedir ajuda para mim. Gente, eu tenho ajudado. Deus sabe que eu tenho ajudado. Mas tem momentos que eu não tenho R$1 no bolso, eu não tenho nada em casa, aí que eu começo a pensar, Senhor, quem que pode ajudar essa pessoa? Como eu posso ajudar essa pessoa? Porque eu não tenho. E aí eu encaminho as pessoas para os lugares, entendeu? Então você pode ajudar dessa forma. O importante é ser empático, né? Simpático à situação da pessoa aí, ok? Bom, agora eu queria ser com vocês de uma forma bem prática, tá? Quais são os motivos? Eu vou dar 8 motivos para vocês, né, serem solidários. Qual o benefício que você tem em ajudar, em ser solidário com as pessoas? Isso aqui é de um site que eu tirei, de um estudo em Harvard, Business School, ó, bonito, né? Falando sobre o que as pessoas sentiam em ajudar, em ser solidário com as pessoas. Então, eles deram 7 benefícios. E aí eu vou dar o 8º, vou dar meu pitaco, que é o último. Então, vamos lá. O primeiro benefício, desenvolve em você empatia. Isso aqui é muito importante. Porque o nosso Deus, ao olhar o nosso sofrimento, teve empatia. Colocou a nossa sandália, vestiu o nosso corpo, sentiu o nosso sofrimento e nos resgatou. Então nós precisamos, como cristãos, sentir a dor do outro, tá bom? Sentir a dor porque isso mostra humanidade, isso mostra afetividade. Então quando eu ajudo alguém, desenvolve em mim o senso de sofrer em comum, sofrer em comunidade, ok? Não que você tenha desejo por sentir sofrimento, não é isso. Mas isso de alguma forma ajuda esse coração duro de pedra, sem sentimento, ele começa então a ser moldado pelo Espírito ao sentir o sofrimento de outros, tá bom? Cria empatia. Segundo motivo, nós aprendemos a dar valor às conquistas da vida. Quando eu sou solidário com alguém,
eu de alguma forma, eu conquisto algo, eu levo algo para alguém. E isso faz com que eu comece a dar valor naquilo que eu tenho, que eu possuí, que eu conquistei. Mas se eu fico para mim, se eu enterro os meus dons, os meus talentos, isso só gera um coração duro. Mas quando eu abro isso para outras pessoas, quando eu reparto, né? Isso faz com que eu comece a valorizar aquilo que eu tenho, que eu conquistei, porque aquilo que eu conquistei não é só para mim, é para os outros. Olha que interessante, gente. Tá percebendo que é uma disciplina? Aquilo que eu estou falando para vocês é tudo ao contrário. O coração humano quer reter, 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 reter e valorizar o eu, eu, eu. Mas essa disciplina nos ajuda a dar valor pelas coisas que nós conquistamos, porque isso não é só para mim, é para os outros. Ok? Terceiro, melhora o nosso bem-estar. Puxa vida, quando você ajuda alguém, quando você de alguma forma é uma bênção, quando Deus através de você ajuda alguém, você se sente bem. E aqui cabe o sentimentalismo, né, no sentido de estar bem emocionalmente, né? Puxa, você que ajudou alguém, você sabe o que eu estou falando, né? Quando você entrega um presente, dá alguma coisa, e nem é tão grandiosa para você, mas você dá para alguém que está precisando tanto daquilo, e quando aquela pessoa pega. Eu sei que tem muitos que não vão te agradecer, nem vão te dar um sorriso, já aconteceu muitas vezes comigo, né? Eu já contei aqui para vocês que eu uma vez peguei o troco, né? Fui comprar o leite, eu não lembro o que foi, quando era moleque, né? E tô voltando para casa e vi que tava com dinheiro a mais, né? Fiquei tudo feliz, falei, nossa, vou pegar esse dinheiro agora, vou gastar no fliperama, que eu jogava no fliperama, né? Vou comprar doce e tal. Mas aí veio a consciência, né? O Espírito Santo, Adriano, isso não é seu, devolve, cara. Devolve, né? A pessoa errou lá, vai ficar sem dinheiro, né? Aí eu fui, né? Sentindo o santo, o cara perfeito, o homem de Deus. Falou, oi, querido, olha, você me deu um troco errado. Eu falei, não, não dei, deu sim, olha aqui, expliquei para ela. Ela olhou assim, ah, tá bom, e guardou o dinheiro e foi fazer as coisas lá. Nem me disse obrigado. Na hora eu fiquei com raiva. Devia ter ficado com os dinheiro, que mal agradecida. Mas enfim, vai ter muita gente assim. Mas o fato de você fazer o que é certo, aquele que Deus colocou no teu coração, isso vai lhe ajudar muito, gente. Vai lhe ajudar. Tá bom? Então, o terceiro motivo para você ser solidário é para você se sentir bem com você. Tá bom? Olha que legal. Então, vamos lá. Quarto, evita, olha só para você, tá? É importante, quando você é solidário, evita o consumismo sem medida. Porque, veja, todo aquele que é egoísta, ele de alguma forma, ele compra, ele gasta as coisas, ele tem tudo para ele, né? E esse espírito consumista, ele é muito alimentado, né? Por causa do egoísmo. Agora, quando você é uma pessoa solidária, você sabe que aquilo que você comprar para você não deve ser para esbanjar, porque você tem responsabilidade com o próximo, entende? Se você gasta só com você e não gasta com o outro, né? Então isso não é legal. Evita o consumismo no sentido de que eu sempre vou gastar o que é necessário para a minha sobrevivência, para as minhas necessidades, porque eu vou separar algo para poder ajudar alguém. Entendeu, gente? Então, para você que é solidário, que ajuda financeiramente alguém, se você tem essa cabeça em ajudar o próximo, você vai entender que você não pode, não deve ficar consumindo coisas acima das suas necessidades. Olha que legal. Quinto motivo, ajuda a entender os desafios da vida. Porque, veja, nós não somos uma ilha, né? Nós somos pessoas que precisamos das outras, né? Precisamos estar ligados, né? Somos continentes ligados um no outro, né? E olha, quando você começa a ajudar as pessoas, você percebe que existem vários desafios, que nem sempre os seus desafios são os mais importantes ou os mais difíceis, né? E que outras pessoas têm desafios muito maiores que você, né? Por exemplo, talvez você tenha tido o privilégio de viver com seus pais, né? Nasceu, foi criado pelos seus pais, teve uma casa, teve aí condições de estudar, quem sabe numa escola particular, né? Mas outras pessoas não tiveram isso, né? Não tiveram esses méritos, né?
Pelo contrário, não viveram com os pais, ou só com a mãe, ou só com o pai, não tinham condições financeiras, né? Então, quando você é solidário com as pessoas, você começa a perceber que existem desafios que pessoas estão enfrentando que são maiores que o seu. E você aprende a dar valor naquilo que você tem, tá bom? Muito interessante isso, né? Então, o quinto, ajuda-nos a entender os desafios da vida, tá? Tem muitas pessoas aí enfrentando coisas piores que nós, e nós precisamos ser solidários, tá certo? Sexto, incentiva a tomada de decisões. Como assim? Um dos males do século XXI é a procrastinação. Procrastinação. O que é isso? Ah, vou deixar para depois. Ah, não, depois eu faço. Agora, quando você é solidário e você precisa ajudar as pessoas, tem que ser para ontem, querido. A pessoa está precisando ali do alimento, precisando da ajuda ali, é para ontem. É para ontem. Então precisa de agilidade. Isso provoca em você um senso de agilidade, que é importante você tomar decisões e enfrentar e correr atrás. Isso é bom, gente. Isso é bom. Né? Quando você é mais ou menos assim, você está doente e tem um remédio para tomar lá. E não sei você, mas às vezes eu esqueço, não tem aquele cuidado, assim, ai, comigo, o remédio tal. Se não é minha esposa, às vezes lembrar tal. Agora é o seguinte, bom, já aconteceu da minha esposa estar acamada de cama, não levantava para nada, tá? E eu era responsável de dar o remédio para ela. Então, eu tinha que cuidar, eu tinha um horário, eu tinha que fazer, eu tinha que correr atrás, eu tinha que levar para ela, entendeu? Então, isso nos ajuda. O fato de saber que a gente tem que ajudar outros, que outros dependem de nós, nós precisamos tomar decisões e ter atitudes, tá bom? Penúltimo, e a sétima, né, que faz essa pesquisa aí da Harvard School, ela diz o seguinte: renova as esperanças. É claro que aqui no âmbito social, né? De que é possível ter um mundo melhor, né? Quando você ajuda as pessoas, te dá um senso de esperança de que esse mundo tem solução, tá? Mas a única coisa que eu discordo aqui do artigo é que esse mundo não tem solução. Igual eu falei no início aqui na oração, não é egoísmo da nossa parte pedir para Deus para nos aliviar o sofrimento e nos dar felicidade nessa terra. Porque o próprio Jesus disse que quando ele veio para dar para nós vida em abundância, né? Não no sentido financeiro, próximo, nesse sentido, mas um bem-estar social, né? Uma alegria. E ajudar as pessoas renova a esperança de que o Espírito está trabalhando no coração das pessoas. O Espírito ainda está trabalhando, o Evangelho está sendo levado, e logo, esse mundo de maldade vai cair por terra, né? Jesus voltará e vai destruir o mal, destruirá todo esse egoísmo, todo esse pecado, toda essa violência, todo esse vírus, ok? Então, o fato de renovar a nossa esperança é acreditar e ver com os nossos olhos que o Espírito está agindo nessa terra. Que quando eu faço algo em benefício de outrem, o Espírito Santo confirma no meu coração que ele está trabalhando em mim, está trabalhando nas pessoas. Olha que coisa linda. E agora, o último motivo, eu quero ler o texto para isso, está lá em Mateus, o oitavo motivo, tá? Mateus capítulo 25, vamos rapidinho por causa do nosso horário aqui. Mateus, você conhece o texto, né? É uma parábola, mini parábola aí dos últimos dias, posso dizer assim, em que Jesus fala sobre ajuda, né? Então, o oitavo motivo para você ajudar as pessoas é o seguinte, ó, no verso 44. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá, Jesus falando, né? Em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, a mim deixaste fazer. E irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, os injustos, nesta parábola aqui do capítulo 25, são aqueles que negligenciaram a solidariedade. E os justos são aqueles que ajudaram, foram simpáticos com o sofrimento, né? Tiveram empatia, eles ajudaram, se negaram em benefício de outras pessoas. Tá?
E finaliza agora o nosso momento de estudo, dando você 3 dicas de como você ser solidário. Então vamos lá? 3. Eu poderia ter muitos aqui, coisas práticas, mas coisas comuns que você sabe aí, você com certeza já pratica. Mas 3 coisas importantes aí para você ser solidário. Então a primeira dica aí, ó. Tente não se concentrar só em suas necessidades. Já pensou nisso quando você vai no mercado para comprar alguma coisa e enche o carrinho das suas necessidades? Já pensou em colocar um carrinho do lado na necessidade de outro? Quando você vai comprar uma roupa. Tem tantas situações aí. Não pense só em suprir as suas necessidades. Comece a trabalhar no teu coração na possibilidade de compartilhar ajuda para outras necessidades. É uma primeira dica e sugestão para você, tá bom? Segunda dica. Sempre quando for comprar algo, lembre-se que você pode doar. Como assim? Por exemplo, eu vou comprar um óculos. Ó, comprei um óculos aqui, já falei, né? Comprei da China, o Xing Ling Ling aqui, ó. Comprei o óculos. Tá. E a armação que eu tinha? Ela está em bom estado? Ela pode ser usada por outra pessoa? Por que não, então, doar? Entende? Então, nós temos que pensar nisso. Agora, uma dica que eu vou dar aqui para você. Você, querido, que doa roupa, sapatos. Se essa roupa você está doando porque ela está estragada, então jogue fora. Não doe sapato furado, calça rasgada. Só se for da moda, né? Calça rasgada. Mas eu fico triste, às vezes, que eu vou na igreja, às vezes tem doação de roupa lá e vejo roupas assim, que pessoas doaram, e são roupas que não dão para ser usados, entende? Então doe algo, querido, que seja bom, que você também possa usar. É tão fácil dar o que sobra, é tão fácil dar o que está estragado, o que está rasgado, o que está quebrado. Então, querido, para com essa coisa aí, filho. Isso está alimentando o teu egoísmo. Aí vou dar aquilo que não presta para comprar aquilo que presta, porque eu mereço isso. Então, se você for doar algo, vou olhar bem no teu olho aqui, ó. Não dê sapato rasgado. Não dê camisa rasgada, tingida, enfim, dê algo bom. Se não é bom, joga fora. Tá bom? Porque solidariedade não é dar esmola. É ajudar outros a amenizar algum tipo de problema. Quem sabe o frio, quem sabe a nudez, né? Quem sabe a questão financeira. Entendeu o recadinho aí? Então, quando eu comprar algo, então eu penso naquilo que eu tinha, que eu estou substituindo. Será que outros precisam? Tá bom? Então pense nisso. Tá? E terceira e última dica para você ser mais solidário. Nunca, olha a palavra forte, né? Nunca meça sua generosidade pelos méritos dos outros. Então, tipo assim, eu vou dar para aquele fulano lá isso, porque é um cara bom. É porque é um cara bom, gente boa. Por isso que eu vou doar para ele. Porque se eu não fosse com a cara dele, se ele fosse um cara, um mau caráter, não ia dar nada não, não ia ajudar não. Mas como o cara é gente boa, aí eu vou ajudar ele. Querido, não faça isso. Não faça isso. Porque se Jesus fosse fazer dessa maneira, ele nem vinha para o planeta Terra, ele desviava e pegava um caminho para outro lugar. Porque aqui ele veio e ele nos amou sabendo que a gente não ia o amar. Ele nos amou primeiro. Então, quando for ajudar alguém, não fique medindo os méritos das pessoas. Eu vou ajudar esse camarada porque ele é esforçado. Porque se fosse um vagabundo, não dava, não. Querido, você não está aqui para ficar julgando o mérito da questão. Você tem condição de ajudar? A pessoa está precisando? Então dê. Tá bom? Não fique levantando barreiras. Eu vou doar, mas é por causa disso. Não, não é doar. Então não doa, querido. Então não faz isso. Então não ajuda. Guarda para você. Melhor coisa que você faz, tá bom? Então, eu acho muito assim, mesquinhez da nossa parte. Né? Vai doar porque gosta da pessoa, porque se não gostasse, não doava. Vai ajudar a pessoa lá porque é uma pessoa gente boa. Se fosse um cara chato, sei lá, você não ia ajudar. Não é assim que funciona. Tá bom? Doe, ajude sem querer uma resposta positiva.
Como eu falei para você. Ah, eu vou ajudar esse cara, porque esse cara é gente boa, né? É um cara que sempre fica feliz quando eu ajudo ele. Não é bem assim. A palavra amor, né? A palavra ágape, né? HP ou ágape, né? Mais ou menos a pronúncia aí tem uma diferença aí, mas enfim. É esse amor que Deus tem para conosco. É um amor que você trata a pessoa positivamente, não esperando algo em troca. Esse é o amor que nós temos que ter para as pessoas. Eu amo fulano, não importa se ele não me ama. Eu amo fulano, não importa se ele é mal agradecido. Eu amo fulano. Eu ajudo fulano. E deve ser assim. Porque, veja, eu vejo muitas vezes eu pedindo ajuda para algumas pessoas, tal, e as pessoas falam, mas quem é, pastor? Mas o que ele fez? Mas como assim? Não, mas ele não é assim. Não, mas se fosse assim, não vou ajudar não, porque ele é assim, assim, assado. Querido, quer ajudar, ajude, mas não fica aqui... É claro, veja, gente, a gente também não é tonto, presta atenção que eu vou falar. Tem pessoas que você ajuda uma vez, ajuda 2 vezes. Aí você vê que a pessoa é folgada. Aí não, querido. Né? Eu lembro aqui que Jesus multiplicou pães e peixes 3 vezes. Na 4ª vez ele falou assim: ô, meu gente, peraí, opa, eu não sou supermercado aqui, eu não vim aqui para dar pão para vocês, não. Eu sou o pão. Se você não tiver um compromisso comigo de comer a minha carne, tomar do meu sangue, pegar a minha cruz e me seguir, então chega. E assim que a gente deve fazer. A gente ajuda uma vez, ajuda a outra, mas você vê que a pessoa, ela é folgada, dá indícios de ser folgada, ok? Aí tem os limites, né? Mas enfim, esse não é o assunto aqui. Não é ficar para a gente julgar, a gente faz a nossa parte. A gente faz a nossa parte. Se Jesus viesse nessa terra só por aqueles, sabendo que só alguns iam aceitar, e não todos, né? Ele poderia ter falado, não vou lá não, porque eu vou fazer tudo isso e a maioria não vai me aceitar. Não. Mas ele veio sabendo que, apesar de tudo, a minoria o aceitaria. Tá bom, gente? Bom, é isso que eu queria deixar para vocês hoje, falando sobre disciplinas espirituais. O objetivo dessa série, né, que nós estamos fazendo aqui às quartas-feiras e retransmitida à sexta-feira no canal Minuto Profético, a intenção é ajudar você no seu dia a dia com Cristo, tá? Que Deus te abençoe ricamente. Te convido agora a orar para que Deus crie em nós a graça de ser pessoas solidárias. Porque não adianta nada a gente entender, guardar na cabecinha, mas se o coração ainda é um coração de pedra. Por isso que as disciplinas espirituais não têm valor nenhum se primeiro o Espírito não trabalhar no nosso coraçãozinho. Senão a gente vai virar um legalistas, tá bom? Nós precisamos agir pela graça, não pela lei. Não temos que agir pelo amor, não pela opressão e obrigação. Então convido você a nesse momento pedir a ajuda do Espírito Santo para tornar nosso coração um coração mais solidário. Vamos orar. Querido Deus, fazer o que é certo, mas da maneira errada, nós sabemos que é errado, meu Deus. Então queremos iniciar, meu Deus, essa prática dessa disciplina de solidariedade, iniciada pelo amor, movido pelo Teu Santo Espírito. Santo Espírito Todo-Poderoso, inunda nosso coração com amor, com justiça, com desejo de ajudar, de amenizar o sofrimento de outros. Espírito Santo, trabalhe no nosso coração, trabalhe na nossa vida, nos nossos olhos, no nosso ouvido, na nossa mente, que sejamos pessoas atentas ao sofrimento dos outros e estejamos prontos a amenizar o sofrimento dos nossos irmãos queridos. Nos abençoe, nos oriente e nos ajude a ser pessoas melhores para o avanço do Teu reino nessa terra. É o que pedimos no nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês conectados, que a graça e a paz de Jesus estejam com vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e dá o likezinho aí, que é importante para o nosso vídeo. Bom, gente? Bom descanso. Valeu! Vocês são fera.